Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pura Matemática. Hoje eu vou falar de cálculo 1, especificamente sobre crescimento e decrescimento de função. Nesse vídeo a gente vai utilizar os conceitos de derivada para identificar quando uma função é crescente e quando uma função é decrescente, os intervalos de crescimento e decrescimento de uma função. Essa parte envolve a parte de análise gráfica de função. No próximo vídeo eu vou falar de concavidade e outras características também de gráficos de funções, tá? Mas para começar, a gente vai tratar de crescimento e decrescimento de função. Bom, seja f de x uma função definida em um intervalo e sejam x1 e x2 pontos desse intervalo. Primeiro a gente vai identificar o que é uma função crescente, uma função decrescente e uma função constante. Uma função é crescente no intervalo se f de x1 é menor do que f de x2 para x1 menor do que x2. Ela vai ser decrescente se o valor de f de x1 for maior do que f de x2, se x1 é menor do que x2, para x1 menor do que x2. E a função é constante no intervalo se f de x1 igual a f de x2 para todos os pontos x1 e x2. Vamos entender isso graficamente, tá? O que é uma função crescente? Se eu aumento o x, o valor da função aumenta. Observa que x2 é maior do que x1 ali no eixo horizontal e f de x2 é maior do que f de x1 no eixo vertical. Isso pode acontecer dessas duas formas, tá? Essas duas formas estão associadas à concavidade, a diferentes concavidades da função, tá? Bom, decrescente é a mesma coisa. Só que agora, se x2 é maior do que x1, então f de x2 é menor do que f de x1, ou seja, a função diminui, a função decresce conforme eu aumento o x. Isso também pode ocorrer de duas formas, tá? Associadas a diferentes concavidades da função. Então tem o lado esquerdo f de x uma concavidade e o lado direito g de x outra concavidade, mas ambas decrescentes. Uma função é constante no intervalo se ela for uma reta, se ela for uma reta horizontal, tá? Se for uma reta não é suficiente, pode ser uma reta inclinada, né? Mas para ser constante ela é uma reta horizontal, tá? Então tem o x1 e x2 na mesma altura em relação ao eixo y. Isso é uma função constante. Bom, agora um teorema. Seja f de x uma função contínua em um intervalo fechado AB e diferenciável no intervalo aberto AB. Se f' de x for positiva, for maior do que zero para todo x no intervalo AB, então f de x é crescente em AB. Se f' de x for menor do que zero para todo x pertencente a AB, no intervalo AB, então f de x é decrescente no intervalo fechado AB. E se a derivada for igual a zero para todo x pertencente ao intervalo aberto AB, então f de x é constante, uma função constante no intervalo fechado AB. Na verdade, esse teorema nos dá uma relação entre o sinal da derivada e o crescimento da função. Se a derivada for positiva, no intervalo onde a derivada for positiva, a função vai ser crescente. No intervalo onde a derivada for negativa, a função vai ser decrescente. E se a derivada é zero no intervalo, a função é constante. Vamos interpretar isso graficamente, tá? Então, olha aqui, eu tenho uma função ali em azul, à direita, crescente. Tá? A função em azul é crescente. E eu marquei 3 pontos nessa função. E desenhei as retas tangentes nesses 3 pontos, no ponto A, no ponto B e no ponto C. O que é a derivada de uma função em um ponto? A derivada, ela representa geometricamente a inclinação da reta tangente, o coeficiente angular da reta tangente. E observa que sempre que a função for crescente, as inclinações dessas retas tangentes são positivas, ou seja, o coeficiente angular das retas tangentes são positivos. Então, por isso que uma derivada positiva está associada a uma função crescente, porque sempre que a função for crescente, as retas tangentes têm inclinações positivas, e a inclinação de uma reta é a derivada da função no ponto. A mesma coisa se a função for decrescente, tá? Se a função for decrescente, as retas tangentes têm inclinações negativas. Então eu tenho uma função decrescente ali em azul e eu marquei 3 pontos, P, Q e R. Observa que as retas tangentes a esses 3 pontos na função têm inclinações negativas, são retas decrescentes. Tá? Se a inclinação é negativa, significa que a derivada naquele ponto é negativa. Okay? O mesmo raciocínio para a função crescente, só que agora para a função decrescente. Então, sempre que uma função for decrescente, ela está associada a uma derivada negativa. E se a função for constante, bom, a derivada é zero. O coeficiente angular de uma reta tangente a uma reta é o próprio coeficiente angular da reta. Tá? Então, nesse caso, vai ser zero.
Bom, vamos ver alguns exemplos para entender melhor. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento de f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. É uma função de segundo grau, uma função fácil de interpretar, tá? Mas vamos utilizar a derivada nesse primeiro exemplo. Então, a derivada de x ao quadrado menos 2x menos 3 é 2x menos 2. Como é que eu gosto de resolver esse tipo de questão? Eu sempre gosto de resolver graficamente, tá? Estudar o sinal da derivada graficamente. O sinal da derivada, f' de x igual a 2x menos 2, a gente obtém primeiro encontrando a raiz dessa derivada. A raiz de 2x menos 2, faz 2x menos 2 igual a 0, vai nos dar x igual a 1. A derivada 2x menos 2 é uma reta, tá? É uma função afim. Uma reta crescente porque ela tem coeficiente angular positivo 2. Se ela é uma reta crescente e ela tem raiz 1, então faz um esboço, tá? Não precisa ser um esboço perfeito da função, um simples esboço só para estudar o sinal da função. Uma reta crescente que corta o eixo x no ponto 1. O que é o sinal da função? Onde a função estiver acima do eixo x, ela é positiva. Onde ela estiver abaixo do eixo x, ela é negativa. Então, observa que essa derivada, essa reta 2x menos 2, ela está acima da linha do eixo x, à direita de 1. Então, por isso eu botei um sinal positivo à direita do 1. E ela está abaixo do eixo x, à esquerda de 1. Então, por isso o sinal negativo à esquerda de 1. Isso significa que a derivada é positiva para valores maiores do que 1 e negativa para valores menores do que 1. Tá? Então, agora, a gente pode dizer que a função f de x é crescente no intervalo de 1 até mais infinito, tá? Porque é o intervalo onde a derivada é positiva, e f de x é decrescente no intervalo de menos infinito a 1, ou seja, é a esquerda de 1, tá? Onde a função f' de x igual a 2x menos 2 é negativa. Agora nós temos o gráfico da função x ao quadrado menos 2x menos 3, só para comprovar, né, de fato, que ela é crescente à direita de 1 e decrescente à esquerda de 1. Uma outra maneira de fazer essa aqui, tá? Essa aqui seria uma função simples de resolver algebricamente, tá? Porque a derivada é uma função afim, tá? Então, onde é que a derivada é maior do que zero? Onde é que a derivada é positiva? Bastaria resolver 2x menos 2 maior do que zero. Isso dá 2x maior do que 2, ou seja, x maior do que 1. O mesmo resultado que a gente obteve fazendo aquele esboço da f' de x, tá? E onde é que a derivada é negativa? Para 2x menos 2 menor do que zero. Então, 2x menor do que 2, x menor do que 1. Ou seja, dá o mesmo resultado que fazendo graficamente, tá? Agora, um outro exemplo. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento de f de x igual a x ao cubo. Vamos para a derivada. F' de x é 3x ao quadrado. Agora a gente vai estudar o sinal dessa derivada. Sinal de f' de x. Primeiro eu vou achar a raiz. Eu faço 3x ao quadrado igual a zero, que me dá x igual a zero. Tá? 3x ao quadrado, tá? É um múltiplo da função x ao quadrado. Então é a função x ao quadrado um pouco mais comprimida, tá? Ali como está no gráfico. Qual é o sinal dessa função? Onde ela estiver acima do eixo x, ela é positiva. Onde ela estiver abaixo, ela é negativa. Mas ela está sempre acima do eixo x. Então ela é sempre positiva. Ela é positiva à direita do zero e positiva à esquerda do zero. Isso quer dizer o quê? Que a função f de x igual a x ao cubo é sempre crescente, tá? Porque a sua derivada é sempre positiva. E de fato, se a gente olhar o gráfico de x ao cubo é sempre crescente. Ó. À esquerda do zero, ela é crescente com uma certa concavidade, e à direita do zero, ela é crescente também, só que com outra concavidade, ok? Agora, o último exemplo. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento de f de x igual a 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 12x mais 4. Bom, vamos para a derivada. F' de x igual a 6x ao quadrado menos 6x menos 12. A gente vai ter que estudar o sinal dessa função quadrática. Primeiro, eu vou achar as raízes. Raiz de 6x2 menos 6x menos 12 igual a zero são menos 1 e 2. Faz por Bhaskara, por soma em produto, como achar melhor. Tá? As raízes são menos 1 e 2. Eu vou fazer de novo um esboço do gráfico da derivada, tá? Do gráfico dessa função quadrática. É muito simples. Se eu tenho as raízes da função quadrática, eu sei onde essa função corta o eixo x. Ela vai cortar o eixo x no menos 1 e no 2. Agora, para fazer um esboço simples, basta olhar para o sinal do coeficiente do x ao quadrado. O coeficiente do x ao quadrado é 6, é positivo, então quer dizer que é uma parábola côncava para cima.
Então tá ali o desenho, uma parábola côncava para cima, cortando o eixo x no menos 1 e no 2. Agora eu vou colocar o sinal dessa derivada, o sinal dessa função quadrática. O sinal dela é, onde a função estiver acima do eixo x, ela é positiva. Onde estiver abaixo, ela é negativa. Bom, então ela está acima do eixo x à esquerda de menos 1 e à direita de 2, como a gente pode ver no gráfico, olha pelo desenho. E ela está abaixo do eixo x entre menos 1 e 2. Então, entre menos 1 e 2, ela é negativa. Então, nós temos já o sinal da derivada, portanto, a gente já pode determinar os intervalos onde a função f de x é crescente e decrescente. Então, está ali o sinal da derivada. Então, onde é que ela é crescente? A função vai ser crescente à esquerda de menos 1 e à direita de 2. Como que a gente escreve isso? De menos infinito a menos 1, união 2 até mais infinito. E ela é decrescente, a função derivada é negativa entre menos 1 e 2. Então, a f de x vai ser decrescente no intervalo de menos 1 a 2, ok? Então, basta estudar o sinal da derivada, ver onde é positivo, onde é negativo e depois associar isso ao crescimento e decrescimento da função. Onde a derivada é positiva, a função é crescente. Onde a derivada é negativa, a função é decrescente. Agora a gente vai ver um gráfico da função f de x e verificar que, de fato, o que a gente encontrou está correto, tá? A função f de x, ela é crescente, olha, à esquerda de menos 1, à esquerda de menos 1, a função está subindo. Entre menos 1 e 2, aqueles dois pontos extremos marcados ali, a função é decrescente, ela está descendo, e à direita do 2, ela volta a subir novamente, certo? Ok, pessoal, por hoje era isso. Espero que tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, me deixe nos comentários que eu te respondo. Bons estudos e até o próximo vídeo.